Gravação iniciada, então. Já vamos começar aí. Semana passada a gente estava vendo a exclusão mútua por software, né? A gente viu a instrução TSL e vimos que vimos por hardware, né? Instrução TSL por hardware, e vimos que é um tipo de instrução, um tipo de exclusão mútua que tem um problema da espera ativa. Tá? Vocês têm alguma pergunta até aqui ou a gente pode continuar? Vamos continuar a partir do ponto que a gente parou, né? Só para dar uma pequena relembrada aí, né? O que vem a ser a exclusão mútua? Nós estamos falando aqui de um sistema, né, onde nós vimos o problema da condição de corrida, que é quando nós temos dois processos que vêm executando de forma concorrente, eles entram em uma determinada área que a gente chama de região crítica. Tá? Então, aqui está a região crítica. Nessa região crítica são acessadas e normalmente modificados valores de variáveis compartilhadas, né? Então, se esses dois processos simultaneamente alteram os valores das mesmas variáveis, nós vimos que pode levar a problemas no sistema, problemas que são, às vezes, muito difíceis de serem detectados. Então, para a gente evitar esse problema da condição de corrida, a gente define como região crítica essa área onde as variáveis compartilhadas são acessadas, e nós precisamos bolar um esquema de modo que, se vem dois processos concorrentes, tá? E existe uma área de região crítica, que é a área de região crítica, né? Quando o primeiro processo entra nessa área de região crítica, ele impede o segundo processo entrar. Então, o segundo processo fica bloqueado na entrada, na região crítica. O primeiro processo que entrou, ele continua executando. Quando ele sai da região crítica, ele libera a entrada, aí o segundo processo consegue entrar na região crítica, né? De modo que, num determinado momento, só exista um processo dentro dessa região crítica. Se a gente consegue fazer isso, a gente consegue acabar com o problema da condição de corrida, que é um problema muito grave, né? Temos concorrentes. Nós vimos a instrução TSL semana passada, a instrução Test and Set Lock, né? Que é uma instrução do hardware que provê uma forma de fazer esse bloqueio, né? A gente tem dois problemas com a instrução TSL. O primeiro problema é que, como é pelo hardware, requer o uso de instrução privilegiada, tá? É uma instrução e isso aí não funciona muito bem para sistemas operacionais multiprogramados. Nós temos vários processos executando concorrentemente, tá? E o segundo problema é que ela é uma forma de realização chamada com espera ativa, que é o processo que não está conseguindo entrar na região crítica, ele fica insistindo, ele fica testando uma variável continuamente. Isso consome processamento. E ao consumir processamento, ele está atrapalhando, inclusive, a si mesmo, porque ele não deixa o outro processo seguir adiante, tá? Ou deixa até seguir adiante, mas com certa dificuldade, né? Pesando bastante no sistema, tá? A gente vai ver aqui a evolução, tá? Uma solução por software que ainda tem o problema da espera ativa, tá? E depois nós vamos ver soluções mais modernas que são sem a espera ativa, tá? Então, as primeiras soluções por software que surgiram para implementar a exclusão mútua, tá? Elas são simples, mas apresentam problema da espera ativa, né? Mas elas também são simples, não requer apoio nenhum, nem de linguagem de programação, nem do próprio sistema operacional. Vamos ver quais são isso aí, né? A primeira forma que a gente tem é chamada alternância explícita, tá? Na alternância explícita, né, dois processos eles concorrem de forma alternada por uma região crítica. Então, existe a região crítica e os processos vão se coordenar para entrarem alternadamente. Primeiro entra um processo, depois entra o outro, depois o primeiro, depois o segundo, assim sucessivamente, tá? Eles testam continuamente uma variável até que seu valor seja desejado, né? E eles alternam a ordem de entrada na região crítica. Então, a gente pode imaginar aqui um programa chamado alternância, onde nós temos um procedimento que é um processo A e um procedimento que é um processo B, tá? Vou imaginar que esses dois procedimentos estão executando em paralelo. Qual a situação que nós temos aqui do processo A, né? Existe uma variável chamada vez, e essa variável é iniciada com vez igual a, por exemplo, tá? Então, disse que o primeiro a entrar no processo, o primeiro a poder entrar na região crítica é o processo A. A gente precisa definir isso aí. E a gente bota os dois processos executando paralelamente, tá? Então, begin é um repeat, né? Enquanto a vez for do B, não faz nada, né? Do ponto e vírgula aqui. Aqui vai ficar no loop infinito, enquanto a vez for do B, tá? Então, loop infinito não, né? Um loop fechado aqui, fica preso em loop, enquanto a vez for do B, né?
Como inicia com vezes igual a, na primeira rodada vai passar direto aqui, vai entrar na região crítica, né? E quando entrar na região crítica, vai bloquear o acesso, tá? Não vai deixar o B entrar, na verdade, B já não consegue. Quando sai da região crítica, faz vezes igual a B. Isso dá a ver que o processo B. Né? O processo B que vem executando, ele tem um teste parecido, né? Enquanto vezes igual a ele fica preso, ele só vai seguir quando a vez for dele. Então, na primeira execução, o processo A está dentro da região crítica, o processo B está guardando a vez. Quando o processo A faz vezes igual a B, né? Executa vezes igual a B, a variável vez passa a valer B, né? Agora o valor dela é B, e o processo B consegue entrar na região crítica. Ele executa dentro da região crítica e faz vezes igual a. Né? Então, eles ficam alternando na entrada. Né? Quais são os problemas aqui? Os problemas aqui são que, né, primeiro, enquanto A está executando na região crítica, o processo B está fazendo, enquanto vezes igual a A. Tá? Ativo no sistema, consumindo o CPU, está consumindo o tempo da UTP, tá usando o processador e concorrendo com o processo A enquanto ele não pode fazer nada. Está gastando processamento à toa. O segundo, olha aqui, né? O processo A ele faz um processamento longo, por exemplo. Então, vamos imaginar o seguinte, ele está demorando muito nesse processamento. Ele passa a vez para o B entra na região crítica, faz o que tem que fazer na região crítica, a vez do A, e o B quer entrar novamente na região crítica. O A não está na região crítica, ele está fazendo um processamento longo, mas a vez é do A. O B vai ficar esperando até que A termine o processamento longo, entre na região crítica, saia e passe a vez a B. Tá? Então, embora seja uma solução bastante simples, tem esse problema que é bastante inconveniente. Então, a solução apresentada tem um problema de desperdiçar tempo do CP, que é a espera ativa, né? E nós vimos semana passada também que são 4 as boas condições para uma boa solução, as 4 condições, né? Esse aqui viola, além de ter o problema esperativo, viola a segunda e terceira condições, que é nenhuma suposição pode ser feita sobre a velocidade ou a quantidade dos CPs, tá? Então, aqui, nesse tipo de processamento, acha-se que a UCP é muito rápida para ficar alternando entre eles, então espera-se um CP rápido, né? E o mais grave é o 3. Nenhum processo que execute fora dessa região crítica pode bloquear outro processo, né? No nosso exemplo aqui, o processo A está fazendo processamento longo, pode ser a vez dele, está impedindo o B de entrar na região crítica. Então, não tem ninguém na região crítica e A está impedindo o B de entrar. Tá? Então, isso aqui é uma condição bastante grave. Outra solução por software também foi conhecida como solução de Peterson, tá? Peterson, e é uma solução bem bolada, tá? E que faz com que quem queira entrar na região crítica consiga entrar, se a região crítica estiver vazia. Tá? A gente vai resolver aquele problema da terceira condição. Então, antes de entrar na região crítica, cada processo testa se a região está livre com seu próprio número de processos. Tá? Então, ele testa se a região está livre. Né? Essa chamada vai fazer com que ele espere se for necessário até que seja seguro entrar. Então, a solução está aqui, novamente. Processo A, processo B. Né? Temos novamente uma variável vez, para indicar a vez, só que temos mais 2 variáveis booleanas para fazer o controle, né? O controle do acesso de A e o controle de acesso de B. Tá? Então, de início, CA igual a falso, CB igual a falso. Tá? Não precisa dizer de quem é a vez primeiro. Tá? E CA e CB igual a falso está indicando que não tem ninguém dentro da região crítica. Tá? Quando o processo A quer entrar, então vamos imaginar que o processo A começou a executar antes do B. Já que o processamento 2 é análogo. Ele faz se A igual a true, né, que o A quer entrar, e fala que a vez é do B. Tá? E ele entra no while aqui. Enquanto CB for verdadeiro e a vez for de B, o processo A fica preso. Tá? Repare o seguinte, a gente está falando que B não quis entrar, não está entrando ainda. Então, CB está como falso. Então, se A ficou verdadeiro, passou a vez para B, só que B não está entrando. B não está na região crítica. Como B não está na região crítica, mesmo sendo ele tendo posto verde B, ele vai passar. E ele vai entrar na região crítica. Tá? O que vai impedir o B de entrar agora é que o CA está como verdadeiro. Né? Vamos lá. O processo A está dentro da região crítica. Então, o CA está indicando que está na região crítica. Quando o B tentar entrar, o que ele vai fazer? Vai botar CB igual a true, vez igual a A, e vai ficar preso nesse área aqui. Enquanto o CA é verdadeiro, porque A está dentro da região crítica,
e vezes igual a, ele vai ficar preso. Fica preso nesse loop aqui sem fazer nada. Quando A sai da região crítica, ele coloca se A igual a falso, para indicar que ele não está mais lá dentro. Indicando que ele não está mais lá dentro, ele vai liberar o B, né? E esse B vai conseguir entrar. Né? Aí vamos supor que o A está fazendo o processamento longo aqui, da mesma maneira, B saiu, B quer entrar de novo. O que o B vai fazer? CB está falso, vai fazer CB igual a true, vezes igual a A, só que agora se A é falso, porque A foi para o falso, está no processamento longo. Então B consegue passar. Então, é uma solução que foi dada, né, que resolve o problema da alternância explícita. Né? É, o, o, é, o único problema aqui é ser uma solução com esperativa, porque se um processo está dentro da região crítica, o outro fica testando e forçando a entrada, e não vai conseguir entrar. Com isso, novamente, né, vai gastar tempo de UCP. Se só tiver um processador na máquina, vai estar tomando o tempo do processamento de A, né, e é interessante para ele que A processe logo para ele poder entrar, e ele não está deixando A processar porque está tentando entrar. Tá? Então, apesar de ser uma solução bastante criativa, né, hoje temos soluções melhores, tá? Com auxílio ou de linguagem de programação ou com apoio do sistema operacional. Né? Bom, então, vamos para essas soluções que são as melhores. Né? Exclusão mútua por software sem o problema da esperativa. Bom, a esperativa gasta tempo do CP e apresenta o problema da inversão de prioridade. Tá? Essa inversão de prioridade acontece quando o processo de maior prioridade deseja entrar na região crítica, mas não pode porque tem um menor de prioridade dentro da região crítica. Isso quer dizer o seguinte, né? Da região crítica, é um processo de menor prioridade que consegue entrar na região crítica, ele está lá dentro. Tá? Nesse momento, o processo de maior prioridade, ele quer entrar na região crítica, ele não consegue entrar. Tá? E ele fica insistindo, e fica insistindo. Como ele tem maior prioridade, ele vai gastar mais tempo do CP insistindo. E o que acontece com o processo de menor prioridade? Vai executar um pouquinho e passa a vez. Executa mais um pouquinho e passa a vez. Ele vai demorar muito dentro da região crítica. Vai demorar para sair. Porque tem um processo de maior prioridade tentando entrar. Com isso, um processo de menor prioridade acaba prejudicando a execução de um processo de maior prioridade. Isso porque, né, o processo com menor prioridade vai receber pouco tempo de CP para sair da região crítica. Qual é a solução melhor? Né? Se vocês lembrarem, logo lá das primeiras aulas, um processo ele pode estar no estado pronto. Né? Processo no estado pronto é aquele processo que tem tudo para executar, ele só não tem um OCP disponível para ele. Então, aqui fica a fila de processos, esperando a oportunidade de executar. Tem o estado executando, vou botar só esse aqui, que é o processo que ganha o CP, está utilizando o CP. E nós temos um estado que a gente chama de bloqueado. Né? A gente falou que esse estado bloqueado é quando ele está aguardando uma operação de entrada e saída. Né? Pode ser também porque ele não tem condições de continuar a execução. Tá? A proposta aqui é a seguinte: quando um processo tentar entrar na região crítica e ele não puder, ele está executando. Passa esse processo para o estado bloqueado. Esse processo no estado bloqueado ele não vai mais pesar no sistema. E ele vai ficar bloqueado o tempo inteiro, até que o outro processo sai da região crítica. Quando esse processo sai da região crítica, o processo que foi bloqueado sai do estado bloqueado e volta para o estado pronto. Tá? Com isso, ele vai poder ganhar ao CP mais adiante. Né? A gente já vê aqui do pronto ele vai para o executando e do executando ele pode voltar para o pronto. Tá? São os três estados principais durante a vida de um processo. Então, a ideia é fazer uso do estado bloqueado. Com isso, a gente evita que o CP seja utilizado de forma desapropriada. A primeira solução é semáforos. Né? Semáforo é uma solução que conta com o apoio do próprio sistema operacional. Então, o semáforo é uma variável inteira que conta os sinais enviados a ela. Então, é uma variável que está sempre contando os sinais enviados para ela. Essa variável é uma variável inteira na teoria. Né? Na prática, isso aí vai ter uma estrutura de controle do sistema operacional. Mas vamos imaginar que ela é uma variável inteira que está contando quantos sinais são enviados. Associada a essa variável inteira, nós temos duas operações especiais. Uma operação que chama down e uma operação que chama up. Então, a gente faz down no semáforo ou faz up no semáforo. O que faz a função down?
ela decrementa o valor do semáforo se ele for maior do que zero. Então, vamos supor, o semáforo é 3. A gente faz down no semáforo, o semáforo passa a valer 2. Né? E, se não, o processo é bloqueado. Então, faz down de novo, passa a valer 1. O semáforo está valendo 1. Eu faço down de novo no semáforo, o semáforo passa a valer 0. Se algum processo fizer down agora nesse semáforo que vale 0, o processo é bloqueado. Tá? Então, se eu uso um semáforo de valor 1, que eu inicializo com valor 1, eu garanto que somente um processo vai estar na região crítica, porque o primeiro processo que quiser entrar faz down no semáforo que tem valor 1, passa para 0. Quando o segundo processo tentar fazer down também, ele vai bloquear. Tá? E o que faz a operação up? A operação up incrementa o valor do semáforo caso não hajam processos bloqueados. Tá? Pela operação down. Senão, o processo é desbloqueado. Tá? Então, vamos imaginar o primeiro caso aqui, o da esquerda. Né? Tinha 3, fiz down, virou 2, fiz down, virou 1, fiz down, virou 0. Está na situação 0. Aí um processo vem e faz down nele. Aí esse processo é bloqueado. Tá? Então, temos um processo bloqueado. De repente, algum desses processos que tinha feito down faz up. Ele termina, a sua execução faz up. E quando faz up, o que o sistema faz? Tem algum processo bloqueado? Esse processo está bloqueado. Então, ele desbloqueia esse processo. Esse processo agora vai para o estado pronto, ele pode executar e o valor continua 0. Né? Se não tiver nenhum processo bloqueado, o que vai acontecer? Quando eu faço up, de 0 passa para 1. Se fizer outro up, de 1 passa para 2. Se fizer outro up, de 2 passa para 3. Né? E por aí vai. Então, o down, resumindo, né? Decrementa o semáforo se o mock 0, se não é bloqueado. O up incrementa o semáforo, se não melhor, desbloqueia se é bloqueado, se não incrementa o semáforo. Tá? Logo, essas instruções down e up funcionam para que o processo possa entrar e sair da sua região crítica. Né? Como vai funcionar? A gente pega a região crítica, tem a região crítica aqui, um processo antes de entrar na região crítica, ele faz down no semáforo. Faz down lá no semáforo. E entra na região crítica. E ele está dentro da região crítica. O semáforo valia 1, quando ele fez down, o semáforo passa a valer 0. Um outro processo vem executando, né? Esse aqui vem executando, aí ele quer entrar na região crítica, ele faz down no semáforo. Down, semáforo. Como o semáforo vale 0, o processo fica bloqueado. Esse aqui está dentro da região crítica, quando ele sai da região crítica, a primeira coisa que ele faz, up no semáforo. Fez up no semáforo, o que vocês têm a ver? Tem alguém bloqueado, libera esse cara continua executando. Quando ele sai, o semáforo continua com 0, né? Quando ele sai, ele também faz up no semáforo. Up no semáforo. O semáforo passa a valer 1. Aí, a partir desse momento, se alguém quiser entrar, consegue entrar. Então, normalmente, o semáforo fica associado a um recurso compartilhado, indicando que o recurso está sendo acessado por um dos processos concorrentes. Isso aqui é texto explicando aquilo que eu acabei de falar para vocês, né? Sempre que deseja entrar na região crítica, o processo executa a instrução down. Se a modo quiser é decrementado, por aí vai. Se não é bloqueado, e quando sai, ele faz o up. Tá? As operações up e down são realizadas pelo sistema operacional, que deve garantir que seja executado atomicamente. Então, ou seja, que uma vez iniciado, acaba o processamento delas sem nenhum tipo de interferência. Né? Ou seja, dois caras fazendo down ao mesmo tempo não vão conseguir entrar, não vão conseguir entrar. O operacional tem que garantir. Aqui o exemplo, né? Um processo A vai entrar na região crítica, ele faz o down, entra na região crítica, executa, faz no up quando sai. O processo B entra na região crítica, faz o down para entrar, entra e faz o up quando sai. Tá? O semáforo é inicializado com valor 1 para garantir que não vá, só vai haver um processo dentro da região crítica. Um outro exemplo de utilização está aqui. Tá? O caso do produto ao consumidor. Né? Vocês lembram que isso aí foi um problema que a gente viu semana passada? Problema não, né? Uma característica no sistema que você tem um buffer. Tá?
E esse buffer tem uma certa quantidade de dados que você pode colocar nele. Então, vamos imaginar aqui que esse buffer tem tamanho 5. Então, cabem 5 elementos nesse buffer. O produtor, ele produz, tá? E ele só pode colocar dados no buffer se tiver espaço disponível no buffer para colocar o dado. O consumidor, ele vai consumir o dado do buffer, mas ele só pode consumir se houver alguma coisa para consumir, né? Então, esse é um exemplo de utilização de semáforo também, né? No caso aqui, o que o produtor vai fazer? O produtor, ele vai, né, produzir dado. Depois de produzir dado, ele vai gravar o dado no buffer. O consumidor, ele vai ler o dado do buffer e vai consumir o dado, né? Vamos precisar, para esse caso, de 3 semáforos, tá? Um semáforo a gente vai chamar de mutex. Mutex é o nome clássico de semáforo que protege a região crítica, né? Mutex é a abreviação do inglês de Mutual Exclusion, né? Exclusão mútua. Então, para fazer exclusão mútua na região crítica. Nós temos um outro semáforo chamado cheio, que conta a quantidade de posições que estão cheias, né? E um semáforo vazio, que ele conta a quantidade de posições que estão vazias, né? Então, qual vai ser a condição para o produtor poder colocar alguma coisa nesse buffer? A primeira condição é tem que haver espaço para ele colocar. Então, como o semáforo vazio é o que conta quantas posições vazias existem, né? O produtor vai fazer o quê? O produtor, ele vai ter que fazer o down no vazio para poder ocupar um espaço vazio, gravar alguma coisa no espaço vazio. Agora, repare que quando ele grava alguma coisa no espaço vazio, ele aumentou a quantidade de espaço cheio. Então, ele vai fazer um up no cheio. Por outro lado, o consumidor, ele vai consumir. Ele só pode consumir se tiver alguma coisa cheia. Então, ele vai ter que fazer um down no cheio para tirar um espaço cheio. E depois que ele consome, ele faz um up no vazio, porque ele liberou, ele criou um espaço vazio. Tá, Daniel? Criança, você pode começar comigo? Tá, eu termino um pouco mais cedo, a gente conversa, Daniel, sem problema. Você termina 10 minutinhos mais cedo. É, por outro lado, tá, pode acontecer então, de ter, por exemplo, em um determinado momento, eu posso ter uma situação, posso ter uma situação onde eu tenho 2 espaços ocupados, né, e 3 espaços vazios, né? Então, tanto o produtor pode produzir, como o consumidor pode consumir. Isso quer dizer que pode chegar um momento que produtor e consumidor queiram acessar a região compartilhada ao mesmo tempo, tá? E mudar valores de variáveis aqui dentro. Então, podemos ter o problema da condição de corrida. Então, não basta ter a contagem de posições cheias e vazias. É preciso que, quando o produtor acesse essa região, o consumidor não acesse. E que, quando o consumidor acessa, o produtor não acesse, tá? Então, além de ter, então, o vazio e o cheio, para fazer a contagem de espaços cheios e vazios, nós precisamos também ter um down no mutex e um up no mutex quando entrar na região crítica. No caso, a região crítica é quando grava o dado, tá? Para o consumidor, ele também tem que fazer o down no mutex e o up no mutex quando entrar na região crítica. No caso da região crítica, quando ele lê o dado, ele vai mudar o estado dos dados. Então, nesse caso aqui, qual é o procedimento? O produtor, ele produz o dado está produzido. Como ele produziu o dado, ele precisa gravar o dado no buffer, ele só vai gravar o dado no buffer se tiver espaço vazio, então ele faz o down no vazio, para ele consumir um espaço vazio. Faz o down no mutex, para garantir o acesso dele à região crítica. Ele grava o dado na região crítica. Quando ele sai da região crítica, ele faz um up no mutex para liberar a região crítica. E ele fez down no vazio, porque ele consumiu espaço vazio, e quando sai, ele faz um up no cheio para avisar que foi consumido um espaço, tá? Que tem o cheio, está disponível para o consumidor poder consumir. Se o consumidor tivesse bloqueado, quando o produtor faz um up no cheio, ele acorda o consumidor. O consumidor, processamento inverso. Faz o down no cheio, que tem que ter um espaço ocupado para ele poder pegar. Para acessar a região crítica, faz down em mutex, lê o dado, up no mutex, depois que ele consumiu, fica um espaço vazio. Então, ele faz um up no vazio. Se tivesse o produtor bloqueado por falta de espaço, o up acorda
do produtor. Tá? E vai ficar nesse loop aqui, os dois produzindo e consumindo. A inicialização, o mutex inicializa com 1, porque só pode ter um processo na região crítica. Né? Cheio conta quantos espaços estão cheios. Então, quando o sistema inicializa, o buffer está vazio, então cheio igual a 0. E vazio conta quantos espaços estão vazios. No caso, é todo o buffer, tamanho do buffer. Ok? Bom, a gente deve ter cuidado com o uso de semáforos. Né? No nosso exemplo aqui do produtor consumidor, se o produtor fizer down no mutex antes de vazio, tá? Se o buffer estiver cheio, o consumidor vai bloquear os processos. No caso é esse aqui. Ó. Imagina o seguinte, vamos supor que está invertido aqui. Primeiro faz o down no mutex, depois faz o down no vazio. Vamos supor que aqui seja mutex, tá mute, né? E aqui seja vazio. Vazio. Vamos supor, né, que o buffer já está cheio. O buffer está cheio. Se o produtor fizer down no mutex, ele bloqueia o acesso à região crítica. Né? E quando ele fizer o down no vazio, como não tem nenhum espaço vazio, ele vai ficar bloqueado, aguardando que o consumidor consuma alguma coisa. O que vai acontecer quando o consumidor chegar aqui? Quando o consumidor fizer down no cheio, tem espaço cheio, ele vai passar adiante. Aí, quando o consumidor tentar fazer o down no mutex para entrar na região crítica, ele não vai conseguir, porque a região crítica está bloqueada pelo produtor. Nesse caso, os dois vão ficar travados. Então, é bastante importante essa ordem aqui. Tem que tomar cuidado para não bloquear o acesso na região crítica. Aqui tem um exemplo, tá? Do utilização de semáforos, tá? Na linguagem C. Tá? Isso aqui é a utilização da biblioteca Pictures, né? Ela tem os semáforos, tá? E funciona tanto no Linux quanto no Windows. Tá? Lembra que semana passada a gente fez, eu executei com vocês o problema de débito e crédito? Né? Eu botei a função crédito fazendo 10.000 somas numa conta e, em paralelo, o débito fazendo 10.000 débitos na soma. Né? E a gente viu que durante a execução, tá? Por causa do acesso à região crítica, que é esse acesso aqui, temporário igual a saldo, temporário igual a temporário mais valor, saldo igual a temporário, né? No caso do crédito, no caso do débito, a diferença aqui é a subtração. Como é feito de forma concorrente, e como o saldo é uma variável compartilhada, né? Isso estava causando problema. Né? Isso aqui é a solução para aquele problema, tá? Um exemplo de solução. Tá? Qual é a região crítica? A região crítica é essa parte aqui. Desde o momento em que o saldo é consultado, né, nessa linha aqui, até o momento em que o saldo é atualizado. Então, todas as operações que acontecem aqui dentro têm que estar protegidas por um semáforo. A gente tem que garantir que, se estiver acontecendo uma operação de crédito, a operação de débito não consiga entrar nessa área, né, que é a região crítica. Da mesma forma, se a operação de débito estiver acontecendo aqui dentro, a gente tem que garantir que a operação de crédito não consiga entrar. Tá? Então, a utilização de semáforos é que vai garantir isso aí. Então, o que está em preto aqui no código, né, é o que nós fizemos semana passada. O que está em azul é o acréscimo que a gente faz para garantir que não vai ter nenhum problema, tá? Para fazer a região crítica. Como é que a gente está fazendo a região crítica aqui? Tá? Primeiro, eu estou definindo um semáforo chamado mutex. Tá? O semáforo, em Pictures, ele pode ser um semáforo genérico também, que conte qualquer valor. Tá? Mas, como o semáforo normalmente é utilizado para exclusão mútua, existe um semáforo especial, que acaba sendo mais eficiente, que ele é todo voltado para as condições, que ele chama mutex. Tá? Então, aqui, ó, Pictures mutex T, é um tipo. Mutex, eu estou definindo uma variável chamada mutex. Isso aqui vai ser um semáforo para fazer exclusão mútua. Né? Então, definir essa variável e, na função main, eu tenho que inicializar ela.
Tá? Então, o saldo é igual a zero, inicia com saldo zero. Tá? O valor de atualização é 1, então eu vou fazer 10.000 vezes a soma de um real e 10.000 vezes o débito de um real. Tá? E tem que inicializar o Ptred Mutex. Então, para inicializar é simplesmente Ptred Mutex init, passo Mutex, né, como parâmetro, não é comercial, e null. Né? Simplesmente não bota opção nenhuma. Com isso, o Mutex está inicializado, já pode ser utilizado. Né? Como a gente utiliza o Mutex? Né? A operação down é uma operação que a gente encontra na bibliografia. Tá? Então, a operação, que é a operação down, que decrementa ou bloqueia, tá? Aqui no Ptred Mutex, na verdade, é a função que a gente chama de lock, para locar, né? Bloquear o acesso. Então, Ptred Mutex lock é utilizado para entrar na região crítica, né? E a operação, que a gente chama de operação API, de forma tradicional, né, na bibliografia, na literatura, aqui no Ptred Mutex é a função unlock. Tá? Então, a função lock é a função que vai travar o acesso, a gente usa na entrada, e a função unlock, que vai destravar o acesso, a gente usa na saída. Lock, entrou na região crítica, unlock. O débito vai fazer a mesma coisa. Lock, entrou na região crítica, unlock. Né? E aqui são aquela, a gente já viu isso aí, né? Vocês já fizeram o trabalho sobre threads, né? A gente cria os dois threads, a thread de crédito e a thread de débito, faz o join nas duas para esperar elas terminarem. Quando acaba de usar, né? Assim como inicializa o mutex, a gente dá um destroy nele. Isso aqui é da mesma maneira que a gente faz o malloc, né? E o free, né? Quando a gente vai fazer acesso alocar memória, tá? A gente destrói, faz um destroy no mutex para não ficar gastando recurso o tempo todo. Se não fizer o destroy, o sistema continua funcionando, sem problema. Mas isso aqui vai liberar recurso. E no final imprime o saldo final e mostra o saldo. Vou pegar o programa aí e compilar para a gente ver funcionando. Vou pegar aqui o programa. Vou puxar para cá. Aqui está a função débito, crédito, erro, aquela que a gente viu semana passada. Vou compilar ela aqui. Abrir com deve ser mais ideia. Lá. Vou compilar aqui. Compilar. Vou executar aqui. Fez a execução aqui. No final, ficou com débito de 4.730. Vou executar de novo. Está sempre execução na janela errada. Né? Com saldo final de 10.000. Tá? Então, ou seja, cada vez que executa, né, dá um valor diferente para a condição de corrida. Agora executando novamente, cadê lá a janelinha? Tá? Um saldo final de 2.826. Ou seja, o saldo está variando porque nós não temos a proteção do semáforo. Tem coisa errada aqui. Né? Se a gente for executar agora um semáforo, né? Com essa é uma mais ideia. Temos aqui agora o programinha que eu acabei de mostrar para vocês. Ele está protegido com um semáforo. Então, antes de entrar na região crítica, ele faz o lock. E quando sai da região crítica, ele faz um unlock. Então, vamos fazer de novo 10.000 vezes a operação de crédito, 10.000 vezes a operação de débito. Compilou sem problema. Executamos novamente. Né? E como está protegido, né? Saldo final é zero.
testar mais algumas vezes, só para garantir. Saldo final 0. Né? Mais uma vez, né? Teimosia aqui. Né? Saldo final 0. Então, a gente vê que realmente a utilização de semáforos, né, ele protege a região crítica e evita o problema da condição de corrida. Né? Rafael está perguntando, o destrói faz o quê mesmo? Tá? Deixa eu puxar novamente aqui o meu slide, que eu acabei fechando ele sem querer, eu já te explico. Tá aqui. Só ir para o mesmo slide que eu estava. Tá aqui. Vamos lá. Então, agora eu perdi vocês. Vou poder enxergar o chat de novo. Agora está tudo normal. O init ele vai inicializar o semáforo, né? E quando ele inicializa o semáforo, o que acontece? O semáforo ele consome recursos do sistema operacional. O sistema operacional ele tem toda uma parte de controle dos semáforos. Eles são variáveis do próprio sistema operacional, né? Então, vários programas fazem uso de semáforos. Sempre que a gente inicializa um semáforo, a gente está alocando área do sistema operacional. Então, é interessante, quando a gente não for mais utilizar o semáforo, a gente chamar o destroy. Né? Esse destroy ele vai liberar todos os espaços que foram ocupados para controle de semáforo. Então, o destroy simplesmente é liberar a memória que foi alocada para o controle do semáforo. Né? Com isso, você alivia o sistema operacional. Se você não fizer o destroy, seu sistema vai continuar funcionando normalmente. Só que você vai consumindo cada vez mais recursos do sistema, vai exaurir o sistema. Aí está perguntando também, né, se estão disponíveis. Então, tá, eu vou botar lá, tá, esses programinhas, e na semana que vem a gente vai fazer. Semana que vem não, né? Semana que vem é feriado. Aí na outra semana eu vou mostrar para vocês todo o funcionamento, vou mostrar mais funções que tem, tá? Isso aqui são só as funções principais. Assim como a gente fez aquela aulinha lá sobre threads, a gente vai fazer também uma aulinha só sobre semáforos e monitores, tá? E eu vou fazer um comentário melhor sobre esse programa, tá? Que foi só para mostrar mesmo o funcionamento, mostrar que funciona. Mas na próxima semana, sem ser semana que vem a outra, a gente vai fazer um laboratóriozinho também. Mas eu já coloco, amanhã eu coloco isso lá para vocês, tá? Hoje não vou conseguir, que daqui vai ter mais aula. Aí, a semana que vem eu coloco. Semana que vem não, amanhã. Aqui é exemplo de implementação do produto ao consumidor, tá? Eu vou mostrar para vocês na semana que vem tudo aqui, tá? A gente vai fazer um laboratório só sobre isso aqui. Ok? Não, isso não tem condição de fazer presencial. Eu cheguei a pedir lá para o Buente, mas não tem espaço no laboratório. Aí também não tem como fazer um laboratório porque tem muita gente que tem outras aulas, a gente não pode marcar um laboratório aqui. Vou fazer daquela maneira, né? Vou mostrando aqui para vocês como é que faz, vou mostrar o slide, tá? Vocês podem testar aí e vão tirando dúvida depois. A parte de monitores, tá? Então, semáforo, né, é isso que a gente acabou de ver, né? É uma variável que faz uma contagem, associada a ele operações down e up, tá? E o funcionamento do monitor, como é? O monitor é uma estrutura mais moderna que semáforo. Tá? Semáforo é fácil de ser utilizado, mas tem que ser utilizado com alguns cuidados. A gente viu aqui, inclusive, que se inverter a ordem de utilização do semáforo pode causar um bloqueio no sistema. Tá? Monitores são construções de linguagem de programação. Tá? Então, tem linguagem de programação que faz o nativo de monitores. Então, qualquer engano na utilização de semáforos pode levar a problemas de sincronização que são imprevisíveis e que são até difíceis de reproduzir. Né?
A gente está usando o sistema não está travando, não está acontecendo nada e de repente está uma travada. Né? E aí, se ele destrava, ele vai tentar analisar, ele não trava mais. Então ele vai travar, hora trava, hora não trava. Então fica algo inconstante, é bastante difícil. Tá? Então tem que ser usado com todo cuidado. Já monitores, eles são mecanismos de alto nível que tentam tornar mais fácil o desenvolvimento e a correção de programas concorrentes. Então, as linguagens mais modernas todas têm monitores. A gente vai ver aqui monitores com Java. Então, monitor é uma coleção de variáveis, procedimentos e estruturas de dados que são agrupadas em pacotes. Então, a gente define um pacotão e lá dentro a gente define o que vai ser o monitor. Em um dado instante, somente um processo pode estar ativo em um monitor. Né? Então, a gente vai definir um procedimento, a gente fala, ó, esse procedimento é muito... Na verdade, a gente vai definir um pacote, dentro do pacote vai botar vários procedimentos, 1, 2, 3, quantos a gente quiser, e a gente vai dizer, esse pacote é o monitor. Tá? E o compilador ele vai garantir que se um processo estiver lá dentro, executando qualquer dos procedimentos do monitor, nenhum outro processo consegue chamar. Tá? Então, toda vez que algum processo chama um procedimento monitor, o monitor verifica se já existe outro processo executando. Né? Caso exista, vai ficar aguardando até que tenha vez de executar. Então, a estrutura começa aqui. Tá? Um pacotão. Esse pacotão tem um código de inicialização. Né? Existem variáveis globais do pacote e uma série de procedimentos. Isso aqui dá para enxergar claramente. Tá? O que é isso aqui? Né? Uma linguagem moderna. Isso aqui vai ser uma classe especial, uma classe que vai atuar como monitor. Né? Então, uma classe ela tem código de inicialização da classe, tá? Ela tem as variáveis da classe, que é o que a gente está chamando aqui de variáveis globais, mas são variáveis globais do monitor. Então, na verdade, são as variáveis da classe. E os procedimentos que estão aqui dentro que ele está chamando, né, são os métodos da classe. Né? E a gente vai definir essa classe como sendo um tipo de monitor. De forma que, se alguém aqui fora chama o primeiro procedimento, e algum outro processo tenta chamar o segundo processo não consegue executar até que tenha terminado de executar o primeiro procedimento aqui. O método, no caso da linguagem orientada a objetos. Então, as variáveis globais do monitor são visíveis apenas a ele e a seus procedimentos. Né? Então, está vendo? Cada vez mais com cara de classe. Né? As variáveis da classe só são visíveis a ela e aos métodos da classe. O bloco de comandos do monitor é responsável por inicializar essas variáveis e são executados apenas uma vez na ativação do programa. Ou seja, é exatamente o código de inicialização da classe. Quando a gente instancia a classe, esse código é executado apenas uma vez. Cabe ao compilador implementar as exclusões mútuas e entradas do monitor. O programador, o desenvolvedor, ele fica completamente livre dessa tarefa. A cláusula sincronized da linguagem Java é um exemplo de implementação de monitores. Então, a gente vai pegar uma classe, vai dizer que ela é sincronized, com isso a gente vai conseguir fazer com que ela seja monitor. O programador vai transformar as regiões críticas em procedimentos do monitor e coloca todas as regiões críticas como forma de procedimento. Isso facilita bastante o desenvolvimento de programas concorrentes. Né? Para implementar a sincronização condicional, é necessário utilizar o que a gente chama de variáveis de condição e duas instruções, wait e signal. Tá? Vamos ver aqui como é essa utilização dessa variável de condição e esse wait e signal. Vamos imaginar aqui então, o seguinte caso, aquele caso do produtor-consumidor, tá? Onde a gente tem aqui um buffer que tem determinado tamanho, tá? E a gente quer implementar o acesso a esse buffer. Tá? A gente viu como fazer isso com semáforos. A gente define um semáforo que conta quantos buffers estão vazios, a gente define um semáforo que conta quantos buffers estão cheios e um semáforo para dizer se pode ou não entrar na região crítica. Então, um semáforo de mutex. Tá? Aqui no caso do monitor, nós vamos ter duas variáveis vazio e cheio. A mesma ideia de saber se o buffer está vazio ou se o buffer está cheio.
que são variáveis de condição. Então, a gente chama aqui condition. Tá? E um contador inteiro. Esse contador vai contar quantas posições estão ocupadas no buffer. Tá? O tamanho do buffer é tão buffer. Então, esse contador ele vai variar de 1 até o tamanho do buffer. O que o produtor faz? Né? O produtor ele produz um dado, né? O dado está produzido, ele vai ver. Se o contador estiver igual ao tamanho do buffer, ele vai precisar bloquear. Ele não pode colocar dados se o buffer estiver cheio. Então, ele chama uma função chamada wait, né? Nessa variável de condição cheio. Então, ele vai esperar até ser liberado quando estiver liberado um espaço vazio. Tá? Então, vamos imaginar o primeiro caso. O buffer está vazio. O produtor vai produzir. Tá? O contador não é o tamanho do buffer, então ele passa adiante. Ele grava o dado no buffer. Né? Contador igual a contador mais 1, porque ele produziu um dado. Tá? E vamos supor que, vamos lá, vamos parar nesse ponto aqui. Tá? Parar nesse ponto aqui. Ele acabou de produzir, contador e contador mais 1. Vamos imaginar o que está acontecendo no consumidor. Tá? De início, o buffer está vazio. Então, se contador é igual a 0, o que o consumidor vai fazer? Ele vai fazer um waiting vazio, porque está vazio. Ele vai aguardar porque está vazio. Então, ele ficou bloqueado nessa variável vazio. O que aconteceu aqui no produtor? Quando ele produziu o dado, ele fez contador igual a contador mais 1, ele colocou alguma coisa para ser consumida, ele vê aqui, se contador é igual a 1, ou seja, ele acabou de colocar o primeiro dado no buffer. Ele faz um signal em vazio. O que o signal faz? O signal ele verifica se algum processo está bloqueado por essa variável de condição. Se tiver bloqueado, ele libera. Então, esse signal aqui vai ver um sinal para esse wait, né? E vai liberar o consumidor para consumir. Da mesma forma, o consumidor, se ele consome um dado e o buffer estava cheio, ele vai fazer contador com contador mais 1. Se o contador for igual ao tamanho do buffer mais 1, significa que ele acabou de liberar um espaço que estava cheio. Aí ele faz um signal no cheio. Né? O que esse signal vai fazer? Vai liberar alguém que estivesse bloqueado com o waiting cheio. Né? Então, essas variáveis de condições servem para, junto com a função wait, o processo se bloqueia, se for necessário, e mais adiante alguém vai liberar o acesso dele. Então, esse aqui resolve o problema da contagem do buffer. Né? E como funciona o problema do acesso à região crítica? Né? Onde é que está o controle do acesso à região crítica aqui? Tá? Na verdade, o controle já está no próprio monitor. Né? Como a gente está iniciando o monitor aqui, ó, o procedimento produz está dentro do monitor. E o procedimento consome está dentro do monitor. Dessa forma, se uma determinada função chamar produz e produz estiver executando, e uma outra função, ou classe, ou método, qualquer coisa, chamar consome, consome não vai executar enquanto alguém estiver executando dentro do produz. Somente quando sai de produz e o consome vai. Então, a própria linguagem de programação garante que os dois não estarão executando em conjunto. O que faz os procedimentos produtor-consumidor? O produtor ele produz dados, chama lá, condicional produz, para gravar. O que o consumidor faz? Ele consome o dado e chama lá, ele chama condicional ponto consome, para chamar o consumo do dado, e depois ele vai consumir esse dado. Como isso aí ficaria em Java? Tá? Aquela mesma problema que a gente tinha visto lá, tá? Do crédito e débito. Tá? No caso aqui, nós estamos definindo uma classe pública chamada débito-crédito. Temos uma quantidade de interações de 10.000 vezes, aquele é um problema, né? Cada vez soma e subtrai um valor, saldo começa com débito, né? Instancia uma thread débito, instancia uma thread crédito, tá? E aí vai acontecer, inicia as threads em paralelo, tá? No final mostra o saldo. Né? Isso aqui vai dar aquele mesmo problema que tinha dado, né? O consumo, como elas estão sendo, como elas estão consumidas, consumidas em paralelo, tá? Vai dar o problema da execução. Tá?
aqui as funções de crédito e débito, né? E em azul aqui está a região crítica. Né? Então, isso aqui, se a gente fizer essa execução em Java, a gente vai ver o mesmo problema. Na semana que vem, quando a gente estiver no laboratório, a gente vai executar esse código para vocês poderem ver. Como a gente vai solucionar isso aqui? Nós vamos fazer a função principal, a classe débito-crédito, vai ser exatamente a mesma coisa. Tá? Ela vai criar o débito, vai criar o crédito, vai instanciar os três em paralelo. Tá? A diferença é que, anteriormente, pegar o caso anterior, né? A classe débito e a classe crédito eram simplesmente classes comuns e executam em paralelo e tem o problema da condição de corrida. Agora, quando a gente está trabalhando aqui com o monitor, tá? Nós vamos definir, né, uma classe débito, mas a classe débito, em vez de fazer o débito, a região crítica dela escorregou para dentro do monitor. Tá? Então, mon.subtrai, mon.soma. Esse mon está definido aqui. Tá? Então, é criado um novo monitor, uma classe estática, e a operação de soma e subtração estão dentro do monitor. Só de fazer isso aqui, tá? Já garante que esses dois métodos não serão executados simultaneamente. Né? Agora, o que garante? Tá? O que garante não é o nome monitor da classe, não. Tá? O nome monitor aqui foi só um nome que eu botei para dizer que seria um monitor. Qualquer nome serviria. Tá? O que garante isso é esse aqui, ó, Public Synchronized. Tá? Public Synchronized. Dentro de uma classe. Quando a gente bota essa modificador Synchronized aqui dentro de uma classe, a gente está falando que esses dois métodos nunca serão executados concorrentemente. Nunca. Tá? Então, vai ser isso aqui que vai garantir, né, que não teremos problema nenhum. Tá? Ok, pessoal? Tá, beleza. Então, semana que vem a gente vai ver a execução, a gente vai entrar em mais detalhes disso aí. Aqui também aqui a gente vai ver a utilização de monitores para controle da área compartilhada entre o produtor e consumidor. Né? Também vamos ver na semana que vem, a gente faz passo a passo desse código aqui. Tá? Ok, pessoal? Tá tranquilo aí? Então, semana que vem, né? Mais lembrando, semana que vem vai ser feriado, então aí na outra semana a gente já vai começar vendo isso aí, tá? Então, essa semana, ver se amanhã mesmo eu já coloco esse material lá para quem quiser ir dando uma olhada, para vocês poderem olhar e só ficar mais na parte da dúvida. Bom, o próximo assunto nosso é sobre impasse. Tá? Então, vamos começar a ver. Tá? Daqui a pouquinho eu dou uma paradinha para a gente poder conversar sobre isso. Se quiser conversar aí. Bom, então, impasse, tá? Deadlock. O que vem a ser deadlock? A gente diz que um processo está em impasse ou deadlock é quando está esperando por um evento que nunca acontecerá. Tá? Não é. Opa, voltou aí, né? Não sei porque estava mudo aqui o microfone. Então, voltando aí. Então, o processo está em impasse ou está em deadlock quando está esperando por um evento que nunca vai acontecer. Aqui nós temos o exemplo do deadlock. Tá? Para o pessoal possa seguir adiante aqui, alguém aqui tem que sair. Para alguém aqui poder ir adiante, alguém aqui tem que sair. Para esse alguém sair, tem que ir adiante, alguém aqui tem que sair.
esse cara só vai adiante se esse aqui sair. Então, isso aqui é um belo exemplo de um deadlock, né? Ninguém vai conseguir ir adiante. Os recursos estão todos consumidos, estão todos travados. Tá? Então, o que a gente tem que evitar num sistema de computação, tá? É evitar que o deadlock aconteça. O deadlock é uma situação bastante difícil, tá? Bastante difícil de ser prevenida. A gente tem que, na verdade, montar sistemas sempre pensando que eles não vão acontecer, de forma a evitar que isso aconteça, né? A gente vai discutir aqui algumas técnicas de deadlock, mas na prática são técnicas que, apesar da gente poder aplicar, na grande maioria dos sistemas operacionais de uso geral, não vai ser utilizado. Tá? Na verdade, os sistemas operacionais de uso geral, eles não tentam fazer o bloqueio de deadlock, evitar o deadlock, né? Até porque consumiria muito recurso evitar isso. E é uma situação que raramente acontece. Então, normalmente fica por risco mesmo. Mas, de vez em quando, é necessário criar sistemas que tenham essa prevenção. Tá? Então, pessoa que está estudando ciência da computação, engenharia da computação, sistema de informação, precisa saber essas técnicas para se precisar desenvolver um sistema desse. Então, sistemas possuem recursos que podem ser usados somente por um processo de cada vez. Tá? Aqui a gente vai dar sempre exemplos bastante palpáveis, tá? Como, por exemplo, impressoras, gravadores de disco ótico, tabelas, sistema de arquivos, etc. Tá? Mas isso aqui é mais para poder ficar fácil de visualizar através de exemplo. Tá? Por exemplo, bloquear um sistema porque está querendo usar impressora e gravador de DVD ao mesmo tempo é algo que é irreal. Tá? O que acontece mesmo que a gente tem que evitar o deadlock é um sistema automatizado. Você imagina, por exemplo, que vocês construam um robozinho, e esse robozinho ele vai ser um robô que faz entrega autônoma. Ele vai no meio da rua, sai caminhando, então girando suas rodinhas, vai tomar decisões e vai até a casa do usuário para fazer a entrega. Esse sistema ele tem várias partes e vários recursos de navegação e de movimentação que precisam ser acessados de forma exclusiva por alguns processos. Então, nesse caso, se o sistema não for bem feito, o robozinho pode entrar em deadlock e travar. Tá? Ele vai travar no meio da rua e alguém vai ter que ir lá catar ele. Tá? Então, lembrando, sempre que eu der esses exemplos aqui para vocês, né, são exemplos para tornar mais fácil o entendimento. Né? Sistemas operacionais precisam conceder a processo acesso temporário exclusivo a determinado recurso. Tá? Então, para algumas aplicações, o processo precisa ter acesso exclusivo a mais de um recurso. Tá? E, normalmente, o deadlock vai acontecer aqui, quando precisa de acesso a mais de um recurso. Vamos imaginar o seguinte, né? Suponha que o processo A solicita o scanner. Se ele precisa do scanner, ele vai alocar o scanner. Tá? Então, vamos lá. Então, nós temos o processo A, ele quer o scanner. Ele vai e aloca o scanner. Então, o scanner está com o processo A. Tá? O processo B solicita a impressora. Então, temos o processo B, temos a impressora. Então, o processo B pega a impressora para ele. Então, não tem nada, está tudo funcionando muito bem. Tá? De repente, o processo A precisa da impressora também, e para usar junto com o scanner. Como ele precisa da impressora, a gente vai indicar para uma setinha que ele quer a impressora. Tá? Então, ele quer a impressora. Então, ele tem o scanner e quer a impressora. Então, o processo A fica bloqueado porque quem está usando a impressora é o processo B. Né? Mas, num determinado momento, o processo B vai precisar do scanner. Então, o processo B quer o scanner. Acabou de entrar em deadlock o sistema, porque ele vai ficar parado até que o processo A libere. Então, o processo B está esperando a liberação do scanner pelo processo A, e o processo A está esperando a liberação da impressora pelo processo B. Né? Isso, então, é o que a gente chama de deadlock. Para poder estudar, então, deadlock, vamos ver o que são recursos. Então, uma classe importante de impasses, tá, envolve recurso para o qual um processo teve acesso exclusivo concedido. O problema que vai gerar o deadlock é quando se tem acesso exclusivo. Se o acesso for compartilhado, não tem deadlock. Tá?
para alguns recursos, várias instâncias dentro que pode estar disponível. Por exemplo, eu posso ter vários discos óticos. Já outros recursos vão existir apenas uma vez no sistema. Então, quando várias cópias de recursos estão disponíveis, qualquer uma delas pode ser utilizada. Um recurso é qualquer coisa que precisa ser adquirida, usada e liberada com o passar do tempo. Bom, temos aqui os chamados recursos preemptíveis e os recursos não preemptíveis. Um recurso preemptível é aquele que pode ser retirado de um processo proprietário sem causar prejuízo algum. Por exemplo, a memória. A memória é um recurso preemptível. Eu posso tirar a memória de um processo. A gente estudou aqui a paginação, a gente estudou aqui o swap. O que é a paginação? A paginação está dividindo a memória em partes. O processo está na memória virtual, está mapeado na memória real. Se um outro processo precisa de mais memória, eu posso simplesmente ir na região da memória RAM, onde o primeiro processo está, retiro ele, gravo ele no disco, uso a memória para o segundo processo. Quando o segundo processo termina, o primeiro volta. Então, não tenho problema nenhum. Então, memória é um exemplo de um recurso que pode ser retirado sem grande dificuldade. Agora, temos também as classes de recursos que a gente chama de não preemptível, que é aquele que não pode ser tomado do seu proprietário atual sem potencialmente causar uma falha. Por exemplo, uma unidade de disco ótico que está gravando dados. Se eu tenho um processo que está gravando dados na unidade, e eu quero utilizar essa unidade, e eu tiro essa unidade desse processo, eu atrapalhei a gravação. Estraguei aquela mídia que está sendo gravada. Então, a unidade ótica é um exemplo que o recurso não está para ser tirado assim de qualquer maneira. Então, a questão se o recurso é preemptível ou não vai depender do contexto daquele recurso. Impasses potenciais que envolvem recursos preemptíveis normalmente podem ser solucionados realocando o recurso de um processo para outro. Então, os verdadeiros impasses que a gente vai ter nos sistemas são aqueles que envolvem recursos não preemptíveis. Recursos que não podem ser tirados. Então, qual é a sequência de eventos necessária para usar um recurso? Primeiro, a gente solicita o recurso, usa o recurso e libera o recurso. Se o recurso não está disponível quando é solicitado, o processo vai ser forçado a esperar. Ele pode ser bloqueado pelo sistema operacional, ou ele pode receber uma mensagem de erro indicando que não é possível a alocação. Se ele for bloqueado pelo sistema operacional, pode gerar verdadeiramente impasse. Se ele simplesmente recebe uma mensagem de erro, ele pode administrar isso, tentar novamente mais adiante, ver como resolve. Bom, aquisição de recursos. Para alguns tipos de recursos, cabe ao processo do usuário, não ser operacional, gerenciar acesso. Exemplo, registro de um sistema de gerenciamento de banco de dados. Quem vai administrar esse acesso aos registros, verificar se tem risco de impasse ou não, tudo mais, é o próprio software da SGBD. Isso está fora do trabalho do sistema operacional. Uma forma, então, poderia associar um semáforo a cada recurso. Se mais recursos for necessário, basta seja alocado em sequência. Então, aqui no caso, semáforos por recurso 1, semáforo por recurso 2. Eu tenho o processo A. Se o processo A quiser alocar os recursos, ele faz down no recurso 1, faz down no recurso 2, usa, depois up no recurso 2, up no recurso 1. Ou seja, ele aloca todos os recursos antes de utilizar. E em sequência. Para isso, então, eu vou numerar os recursos. Eu não posso, por exemplo, fazer down no recurso 2, depois down no recurso 1, enquanto outro processo está fazendo down no recurso 1, depois down no recurso 2. Se as alocações são sempre em sequência, eu quebro o problema da espera circular, que é o que a gente viu anteriormente. Então, no caso aqui, eu tenho dois processos concorrendo. O primeiro processo faz down no recurso 1, down no recurso 2, usa e libera. O segundo processo, down no recurso 1, down no recurso 2, usa e libera.
Vamos supor que o processo A conseguiu o acesso ao recurso 1. Ok? Conseguiu acesso ao recurso 1. Se ele conseguiu acesso, é que o processo B não havia pedido ainda. Quando o processo B pede o acesso ao recurso 1, ele vai ficar bloqueado, porque o recurso 1 já está sendo usado pelo processo A. Né? Depois, quando o processo A pedir acesso ao recurso 2, vai estar liberado, não vai ter problema nenhum, porque quem concorre com ele é o B, o 2 não vai estar alocado a B, vai usar, depois ele vai liberar o 2 e o 1. Quando ele liberar o 1, o que acontece? O processo B pode ir adiante, pode dar o recurso 2, tudo bem. Né? Isso aqui é uma alocação em ordem, né? Não temos problema nenhum com ela. Agora, o que acontece se a gente faz uma inversão aqui no processo B, por exemplo? Posição do 2 com 1. O processo faz down no recurso 1, então ele ganha direito ao recurso 1, só que concorrentemente o processo B pode fazer down no recurso 2. Adiante, o processo A tenta fazer down no recurso 2, não consegue, porque está alocado para B, e o B tenta fazer down no recurso 1, não consegue, porque está alocado para A. Nesse caso aqui, tem o risco de deadlock, né? Porque nós temos a alocação fora de ordem. Né? Então, uma forma de se prevenir, uma forma bastante eficiente de se prevenir o deadlock é obrigar que todas as alocações sejam feitas em ordem. Ou seja, os recursos devem ser numerados. Essa numeração vai impor uma ordem de alocação. Com isso, a gente evita o impasse. Né? E a gente vê que uma solução é simples, uma solução que funciona bem, mas é uma solução que não é do sistema operacional. O sistema operacional ele dá os recursos de down e de up. Né? Mas a solução é via programação. O programador tem que tomar cuidado para fazer as alocações todas em ordem. Bom, então vamos lá. Começar a ver os impasses. Então, definição de um impasse. Como é que a gente define impasse? Um conjunto de processos que estará em situação de impasse se cada processo no conjunto estiver esperando por um evento que apenas outro processo no conjunto pode causar. Ou seja, eu tenho um conjunto, né? Todos os processos aqui dentro estão esperando alguma coisa para poder continuar, e essa coisa que eles estão esperando para poder continuar só pode ser provida por outro processo que está aqui dentro também. Se eles estiverem esperando por uma coisa, algum processo lá de fora, pode ou não estar em impasse. Mas se todos eles, para continuar, dependem deles mesmos, aí a situação é de impasse. Tá? Nessa situação, nenhum processo vai conseguir executar, nem liberar recurso, nem despertar, não consegue nada. Tá? Esse é o impasse conhecido como impasse de recurso. Que é a maioria dos impasses aí. Então, quais são as condições para acontecer um impasse? Tem que acontecer as 4 condições. Tudo isso tem que acontecer. Tá? Se num sistema eu conseguir evitar uma dessas 4 condições, eu garanto que não haverá impasse. Tá? Então, nosso trabalho vai ser ver no nosso sistema como eu consigo evitar isso. Então, qual é a primeira condição? Cada recurso só pode estar alocado a um único processo em um determinado instante. É o que a gente chama de condição de exclusão mútua. Se o recurso pode ser dividido entre processos, eu nunca terei impasse. Tá? Então, se eu consigo bolar uma maneira de dividir o recurso entre os processos, acabou o problema de impasse. Tá? A segunda condição, um processo, além dos recursos já alocados, pode estar esperando por outros recursos. É o que a gente chama de condição de posse e espera. Ou seja, um processo ele pode usar mais de um recurso simultaneamente. Se eu consigo montar o meu sistema de forma que o processo ele usa um recurso e depois, quando ele for usar outro, ele libera anteriormente o recurso que ele já tinha, tá? É só ele liberar e depois alocar outro. Nunca vai acontecer espera circular, já que não vai ter a disputa de processos diferentes pelo mesmo, por recurso. Tá? Numa espera circular. A terceira condição é um processo não pode ser liberado, melhor dizendo, um recurso não pode ser liberado de um processo só porque outros processos desejam o mesmo recurso. É o que a gente chama de não preempção. Se eu posso
um processo A, que é um recurso, está alocado ao processo B. Eu posso chegar lá no processo B e retirar esse recurso, também não tem problema de impasse. E a quarta condição é que deve haver uma lista circular de 2 ou mais processos, cada um esperando por recurso que possa o mesmo seguinte da lista. Que é aquela condição que a gente viu anteriormente. Né? Esse cara espera por esse recurso, que está com esse processo, espera por esse recurso, que está com esse processo, espera por esse recurso, por aí vai. Né? Faltou, na verdade, um cara aqui no meio. Tá? Então, virou uma fila circular. Se eu garanto que não vai acontecer essa fila circular, por exemplo, forçando a alocação em ordem, também não tenho mais deadlock. Tá? Não tem mais impasse. Então, a gente consegue, eliminando uma dessas 4 condições, evitar impasse. Bom, modelagem de impasses. As 4 condições anteriores, né, podem ser modeladas com os chamados grafos dirigidos. Nesse grafo, normalmente, os processos são mostrados em círculos. Então, por exemplo, processo A, processo B. Recursos são mostrados como quadrados. Recurso R, recurso S. O arco direcionado de um recurso para um processo, né, de um recurso para um processo, significa que o recurso está com aquele processo. No caso aqui, o recurso R pertence ao processo A. O arco direcionado de um processo para um recurso, processo B, recurso S. Significa que o processo está esperando para aquele recurso. Então, o processo B está esperando pelo processo S. Então, recurso R pertence a A, processo B esperando pelo recurso S. A situação que nós temos aqui, processo D, né, está aguardando pelo recurso U, que pertence ao processo C, está aguardando pelo recurso T, que pertence ao processo D. Isso aqui é a fila, é um gráfico com espera circular. Isso aqui é um impasse. Sempre que fechar um ciclo, temos um impasse. Tá? Então, uma das formas da gente perceber o impasse é o sistema ficar verificando toda a situação de quem espera quem. E na análise a gente encontra um ciclo, temos um deadlock. Então, o sistema pode modelar as alocações para verificar se está em situação de impasse. Tá? São 4 estratégias que são utilizadas para lidar com o impasse. Ignorar o problema, ou seja, pode ser que ele não ocorra, então eu simplesmente não ligo para a possibilidade de acontecer. Detecção e recuperação, que deixa acontecer, igual o de cima. Tá? Só que o de cima não quer saber nunca. Esse aqui já trabalha com detecção e recuperação. Ele deixa acontecer. Se acontecer, deteta e toma medida cabível para acabar com o problema. Uma quarta é evitar dinamicamente. Tá? Então, aloca cuidadosamente os recursos de forma a não deixar acontecer. E a última opção, a prevenção, cria uma estrutura de modo que garantidamente não vai acontecer impasse. Tá? Então, a gente vai estudar, né, aqui os 4. Na verdade, os 3. Né? Ignorar é fácil, não precisa nem estudar. Tá? Ignorar, né, o que o Tannenbaum, no livro dele, chama de algoritmo do avestruz. Né? Não sei se vocês já viram desenhos antigos, né? Tem uma lenda que fala que o avestruz enterra a cabeça na areia quando está com problema. Tá? Porque ele não vê o problema, então o problema não existe. Tá? Então, é uma das técnicas que são utilizadas. Abordagem extremamente simples, enfia a cabeça na areia, finge que não tem problema. Né? E os impasses? A ideia é a seguinte, os impasses ocorrem, na média, uma vez a cada 5 anos, vamos supor. Mas os sistemas caem, tá, uma vez por semana. Se eu tenho um problema que acontece uma vez a cada 5 anos, mas meu sistema cai uma vez por semana, por que eu vou ficar preocupado com esse problema se meu sistema vai ser reiniciado muito mais vezes? Tá? Então, considera um sistema operacional que bloqueia o chamador quando ele tenta alocar um dispositivo, né, como um disco, como uma impressora, porque o dispositivo está ocupado. Né? Se o processo tiver sucesso em abrir a unidade OSC, que outro
e o outro tiver sucesso a abrir impressora, então os dois tentarem os recursos do outro vão ficar bloqueados no passo. Poucos sistemas vão detectar isso, né? Tenta fazer isso, tenta. Existem equipamentos que são equipamentos que fazem alocação remota de porta USB. Tenta botar, por exemplo, dispositivos em USB e tenta alocar eles remotamente, né? Vocês vão conseguir fazer um impasse e nenhum sistema operacional vai detectar esse impasse, tá? Ou seja, qual é o algoritmo que os sistemas operacionais comerciais utilizam para evitar impasse? Exatamente o algoritmo avestruz, tá? Não quer nem saber, tá? Então, o Windows, Linux, sistemas desktop, eles não têm nenhum esquema de gerenciamento, né? E para fazer isso, eles precisariam ter toda uma estrutura, né? Começa aqui, tá? Ficar fazendo esse monitoramento todo, manter uma estrutura de dados de memória, ficar percorrendo o gráfico de memória, ou seja, ele ia ter um trabalho enorme. O sistema operacional ia ter um processamento intenso procurando deadlocks, que são coisas que praticamente não acontecem, tá? Então, para evitar gastos de recursos do sistema, detectando coisas que raramente acontecem, os sistemas operacionais optam por não fazerem. E se eu desenvolver um sistema que eu preciso de verificação que pode acontecer em passo, eu vou ter que botar nível de sistema. Então, sistemas operacionais de uso geral não fazem isso. Bom, detecção e recuperação de impasses. Olha só, eu vou encerrar hoje aqui. Essa parte de detecção e recuperação já é uma parte que demora um pouco mais, né? E tem pelo menos uma pessoa, né? Deve ter mais gente querendo conversar, provavelmente sobre as correções dos trabalhos, né? Sobre as notas, né? Então, vou encerrar aqui, vou puxar uma chamada, e aí quem quiser ficar aqui, a gente fica para conversar, né? E quem quiser, né, já está tranquilo, fica liberado aí. Vou puxar logo a chamada aqui. Tá, já baixei a lista de presença aqui. Então, vamos lá. Então, encerrar a gravação logo também, para deixar começando, não interessa, né? O assunto ficar gravado agora. E aí, pessoal, então, como é que a gente vai fazer antes de encerrar aqui a gravação? Semana que vem é feriado, tá? Amanhã eu coloco para vocês lá no Canvas o material para fazer o nosso laboratóriozinho aí de semáforos e monitores, tá? E aí, na outra semana, a gente vê isso aí e depois continua com essa parte de detecção e recuperação de passo, tá? Uma boa semana aí para quem for, né? Para quem ficar aí, a gente vai conversar sobre o trabalho, sobre a nota. Então, um abraço aí a todos, tá? E aqui a gravação.